Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre a obrigatoriedade de apresentação de CID no atestado médico apresentado junto às empresas para justificativa de falta laboral, tá certo? Antes de mais nada, acessem o nosso canal, Instituto Paulista de SST, se inscrevam e aperte aquele sininho que fica ali embaixo para quando tiver novos vídeos, vocês receberem notificação desses novos vídeos. Vamos lá! Olá pessoal, estamos aqui voltando aos temas e aos nossos vídeos que deveriam ser semanais, mas por questões de trabalho ficamos 2 semanas sem publicados, mas hoje estaremos publicando, como o Neto já disse, o tema a necessidade e a obrigação de se colocar o CID no atestado médico. Neto, vamos começar com você. O que nós temos hoje de mais atual dentro disso, dentro dessas novas decisões, em relação à condição jurídica e em relação à condição ética via Conselho Federal de Medicina? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: teve uma recente decisão do TST, onde o TST entendeu que uma cláusula de uma convenção coletiva ela não deveria ser aplicada, porque na cláusula estava escrito que era obrigatório a apresentação do CID no atestado médico para justificativa de falta laboral. E aí o TST ele já teve vários entendimentos, ele já considerou essas cláusulas válidas. A última manifestação agora foi pela não validade. Por quê? Pela questão da intimidade do trabalhador. Então o TST entende que se você exige o CID no atestado, você está violando a intimidade do trabalhador. Só que isso tem uma série de implicações para as empresas, principalmente na parte da gestão, que é o que a gente sempre vem falando hoje, vem discutindo, a gente já trouxe até alguns vídeos, a gente conversando. A questão da gestão fica dificultada se você não sabe qual doença o seu trabalhador está adoecendo. E aí o TST vem e fala assim, olha, o trabalhador não é obrigado a informar para a empresa qual é a doença que está acometendo ele. Então isso gera uma série de dificuldades nessa questão da gestão. Eu acho que é importante salientar também isso, né, e vocês, se me permitem, o seguinte: uma coisa é o que é legal, uma coisa é o que é decidido junto aos tribunais, outra coisa é o que é possível e prático. Eu acho que o Neto está se referindo, e me corrija se eu estiver errado, é da necessidade não de se buscar na condição jurídica se houve ou não violação. Eu acho que o principal aí é a preservação, inclusive, da integridade física do indivíduo. Como é que um médico do trabalho pode prevenir uma condição que agrave, por exemplo, a condição de saúde de um determinado trabalhador se ele desconhece os motivos pelos quais ele teve até afastado? Então, eu acho que é importante, né, se você me permite, que a gente também discuta alguma coisa com relação a isso. A dificuldade que se vai ter em gestão, que hoje é o que nós fazemos, em relação a tudo isso, e a dificuldade da própria implantação e da manutenção da integridade física do trabalhador, evitando assim que ele agrave não só aquela condição, mas pela dinamicidade da medicina, as outras condições às quais ele pode estar submetido direto ou indiretamente, com forma causal ou de forma concausal, em decorrência do desconhecimento do médico em relação ao retorno dele ao posto de trabalho, seja por afastamento que envolva ou não benefício. Nós não estamos falando aí e retornando a discutir o limbo previdenciário. Nós estamos falando da integridade física de cada um. Ou seja, algumas condições das quais o médico ignore, a própria empresa, o RH ignore, o próprio empresário ignore que aquele trabalhador esteve afastado por algum motivo, possa vir a trazer condições de agravo não só àquela doença ou a outra que possa ser decorrente da concausa, decorrente daquela exposição ou decorrente daquele tipo de atividade exercida no período ao qual ele retorna às suas atividades normais. O grande problema aí, pessoal, é o seguinte: a partir do momento que a empresa não tem ciência de qual doença, o que está cometendo seus trabalhadores, qualquer iniciativa visando prevenção e promoção à saúde fica prejudicada. Por quê? Porque nós temos um grande problema
que é você está colocando às vezes em risco até a coletividade, que é outra coisa a ser discutida. Essa intimidade do trabalhador, ela vai até quando? Até quando está o limite do meu direito de esconder uma doença, quando essa doença pode prejudicar a coletividade de trabalhadores? E fica muito claro isso se a gente for pensar, por exemplo, no indivíduo que pode esconder que ele tem epilepsia, que ele tem crises convulsivas. Se de repente ele é um motorista da empresa que pega lá o caminhão ou o ônibus e leva uma série de trabalhadores de um lugar a outro, será que ele não está colocando em risco a coletividade? Até onde vai esse direito? Essa é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer. E é que você também levar em consideração o seguinte: o médico de qualquer forma, ele está vinculado a sigilo. Ele tem o vínculo do sigilo, a não ser nas doenças de caráter compulsório, onde ele vai buscar a prevenção da integridade física de outrem. Eu acho que, se me permitem, eu acho que é muito, muito difícil hoje, e nós estamos vivendo um momento onde se tenta trazer uma condição estática para uma ciência dinâmica. Ou seja, uma decisão trazida dos tribunais não pode retratar a realidade, ela pode servir para aquele caso, ela pode servir para aquela condição real, mas ela não pode ser vista de uma forma generalizada que possa se encaixar a todos os vieses existentes e buscados dentro de uma prevenção de higiene, segurança e medicina do trabalho. E eu acho assim, nós já temos hoje na legislação mecanismos para punir a empresa que agir de forma discriminatória, ou seja, que de repente ela mande embora o funcionário porque ele está doente. O próprio TST já tem súmula dizendo que presume-se como discriminatória a dispensa de trabalhador com doença grave. Então, a própria legislação ela já garante a esse trabalhador proteções em razão dessa vulnerabilidade e da hipossuficiência, de tudo isso. Então, a gente, quando você fala que a intimidade dele, e eu acho que é um direito, tem que ser discutido isso, o seu direito à intimidade, mas até onde isso tem que ser resguardado frente ao risco que eu estou colocando da coletividade? Essa que é a grande questão. Porque quando você faz gestão em saúde e segurança, você trata da coletividade. A gente fala que você faz um diagnóstico comunitário. Então, para que eu saiba do que está adoecendo meus trabalhadores, eu preciso ter o diagnóstico das doenças que estão acometendo ele. Até para tomar medidas as quais previnam essas doenças. Sim, e como se eu não sei que o funcionário está sendo afastado por lombalgia, como que eu vou verificar no ambiente de trabalho que está ruim do ponto de vista para a coluna dele? O que eu vou verificar, por exemplo, se eu tenho muita depressão, se de repente tem algum problema de chefia, se tem algum problema de um risco psicossocial, que hoje em dia está sendo tão discutido. Então, a restrição ao acesso a essas informações por parte da empresa realmente acarreta num prejuízo muito grande na parte de saúde e segurança do trabalho. Tanto para o trabalhador, quanto para a empresa, quanto para a coletividade de trabalhadores que existam, que exerçam aquelas atividades no mesmo local onde aquele fato ocorreu. Eu acho que é importante a gente, se me permitem, fazer um paralelo aqui, inclusive com relação aos atestados de óbito. Qual a finalidade de um atestado de óbito? Não é descobrir exclusivamente do atestado de óbito de morte natural. Não estamos entrando na área, na discussão de área penal, que existem outros objetivos das vertentes penais. O atestado de óbito de morte natural é importante que se tenha diagnóstico, é importante que se tenha um SVO para quê? Para a gente poder saber do que a população está morrendo, ou mais está morrendo, para que se tenham campanhas, para que se tenham posicionamentos, para que se tenha condições de preservação de outrem na coletividade, buscando sobretudo as famosas saúde pública. E em medicina ocupacional acho que se torna mais importante ainda, porque é uma coletividade que está trabalhando e muitas das quais submetidas aos mesmos riscos durante a jornada de trabalho. E que para que se detecte, para que a luz vermelhinha se acenda para a intervenção de toda a área de higiene, segurança e medicina do trabalho, não só o médico, mas a segurança, o técnico, para que se possa fazer budgets, para que se possam buscar, inclusive, recursos de melhoria, tem que se saber exatamente do que se está falando. Então, eu acho que as coisas não podem ser vistas
de uma forma, sair do unitário para o coletivo. Acho que as coisas têm que ser vistas de forma global. Eu acho que foi uma decisão que veio de um órgão jurisdicional, mas que não se levou em conta as implicações e consequências decorrentes disso. Eu acho que para aquele caso real, talvez fosse exatamente o que se pudesse. Para aquela coletividade até prevista naquilo que o Neto falou, de um dissídio ou até de um acordo coletivo, não se aplica. E entendo eu que os malefícios serão maiores, os não benefícios serão maiores do que propriamente os benefícios trazidos por essas decisões. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a partir do momento que eu limito o acesso a essa informação, eu prejudico uma das coisas que hoje tem sido até cobradas pelas fiscalizações, né? Então a gente está vendo muita empresa sendo fiscalizada, onde exige-se quais ferramentas epidemiológicas vocês estão utilizando do seu grupo de trabalhadores. O que vocês têm feito para identificar causas de absenteísmo, do que seus trabalhadores estão adoecendo, para você fazer ação de prevenção e promoção à saúde? A partir do momento que eu não tenho acesso à informação, porque isso é considerado ilegal, eu exigir essa informação do trabalhador, eu tenho prejuízo nessas ações. Então tem que chegar a um consenso. Ou a gente exige da empresa que faça o controle da saúde dos seus trabalhadores e, com isso, faça campanhas de ação, promoção e prevenção à saúde, ou a empresa não tem que saber nada sobre a saúde do seu trabalhador e deixa o trabalhador fazer o seu papel. Só que ela não pode ser responsabilizada por isso. Porque senão você é um contrassenso. Eu exijo que você faça, em contrapartida, eu digo que é ilegal você obter informação. Eu não te dou dados para que você o faça. Então, assim, a gente precisa chegar num denominador. Eu acho que tudo isso é uma questão de se chegar ao consenso. Vai exigir? Vou exigir. Aí você exige da empresa que ela tome as ações. Ela não pode agir de forma discriminatória, então não vai poder mandar embora porque o cara está doente ou porque ele revelou a doença. Em contrapartida, se eu falar você não pode ter acesso a essas informações, isso é ilegal, fere a intimidade prevista no artigo 5º da Constituição Federal, beleza. Só que aí também eu não posso chegar para a empresa e falar: cadê as suas ferramentas epidemiológicas? Se você não sabe do que ele está adoecendo, não tem ferramenta epidemiológica a ser utilizada. Que vai funcionar e que possa ser utilizada. Eu acho que isso tudo é uma questão de momento, é uma questão que se vai ter que fazer, vão ter que serem feitos ajustes, vão ter que serem feitas condições que se analisem o contexto global, e aí entra no princípio bioético, se nós vamos pela beneficência ou pela não maleficência. Por quê? Porque é importante que se tenha diagnóstico, é importante que se tenha a condição de conhecimento para que se possa tomar atitude, não só sobre o aspecto individual, como no aspecto, mas principalmente sobre o aspecto epidemiológico. E medicina ocupacional por excelência se faz, como eu não canso de repetir, se faz às custas de prevenção. Prevenção implica conhecimento, implica gestão. E é muito cobrado, e hoje nós estamos, inclusive, nossa empresa faz muito gestão, não só de afastados, mas gestão que traduz uma melhoria na condição de trabalho, na condição de exercício de atividade dentro das empresas, e a gente já está começando a sentir os impactos disso quando a gente começa a não ter conhecimento, por exemplo, de um afastamento onde o indivíduo ficou 10 dias afastado, ficou 8 dias afastado. Ninguém fica 8 dias afastados do nada. E só, né, para a gente poder levantar e tentar corroborar com isso, é o que a gente está vendo hoje com essa epidemia de sarampo que está aí. Imagine se ninguém revelasse isso. Imagine se pudesse se escolher. Quantas empresas nos procuram hoje buscando como é que eu faço para vacinar minha população colaboradora? Qual a finalidade dessa vacina? Prevenção. E como é que ela partiu disso? Pelo número de casos de sarampo que ela tomou conhecimento. Se esses dados não fossem possíveis e não chegassem à empresa, quando ela pensasse em fazer qualquer tipo de campanha, por exemplo, de sarampo, campanha de prevenção, campanha de vacinação, campanha de orientação para a prevenção dessa doença,
toda a empresa estaria contaminada, sabe Deus quantos teriam pagado, quanto se teria gasto, quanto isso teria trazido de prejuízos pessoais, individuais, coletivos e para a própria empresa, e quantas vidas poderiam ser ceivadas, pura e simplesmente porque não haveria divulgação, não haveria a possibilidade de intervenção às custas de campanhas de prevenção imunológica, em função do quê? Em função de se sucumbir um diagnóstico da empresa ou de quem na empresa detém a condição de determinação e de decisão sobre isso. Então hoje, pessoal, para a gente finalizar, o que a gente tem recomendado para as empresas? Qual que tem que ser a atitude da empresa? Você não pode exigir o CID, mas isso não quer dizer que você não pode tentar conseguir o CID, mas não exigir. Você não pode vincular a justificativa da falta laboral com a apresentação do CID. O que eu quero falar, o que eu quis dizer com você não pode tentar conseguir? A gente tem recomendado o seguinte: o atestado, conforme as resoluções do Conselho Federal de Medicina, você não pode obrigar o funcionário a colocar o atestado, mas ele pode autorizar a divulgação. Então, se o atestado vier com CID, beleza, a gente tem a informação. Quando o atestado vem sem CID, você pega esse trabalhador, você é RH ou de outra área da empresa, encaminha ele para passar com o médico do trabalho ou o médico que presta serviço para a sua empresa, e ele vai lá e conversar com o médico. Se ele falar não quero revelar, é um direito dele. E aí você não pode punir ele por causa disso. Se ele falar, aí esse médico vai tratar esse dado como sigiloso, porque em vigilância epidemiológica, que a gente faz, inclusive ocupacional dentro das empresas, a gente trata com os dados sigilosos. Eu não revelo quem está doente com aquela doença, eu trato a comunidade. Então eu tenho X casos de lombalgia no setor tal. Eu não falo que é o José, o Pedro, o Luiz, o Francisco. Então, aí o médico, como ele já está restrito a esse sigilo, ele vai tratar dessa informação. Só que de forma alguma hoje, do jeito que a gente tem vindo as decisões judiciais, a empresa pode vincular o atestado com o CID, ou seja, eu só aceito atestado com o CID. Isso não existe. Isso não pode ser feito, tá? Então, mas isso não quer dizer que a gente ainda não tenha o que fazer, a gente tem sim o que fazer. Então a gente encaminha essa pessoa para o médico do trabalho, ou o médico que cuida do PCMSO da empresa, e aí a gente vai tentar tratar da informação de forma sigilosa, respeitando as decisões do TST, que está dizendo que é o direito à intimidade do trabalhador, mas também não perdendo de vista a necessidade de vigilância epidemiológica por parte da empresa, porque as empresas têm sido sim cobradas nesse sentido. Lembrando ainda que duas coisas afirmam exatamente o que o Neto está falando. Primeira delas, existem mecanismos já jurídicos e jurisprudenciais que conseguem proteger a integridade do trabalhador de forma a não ser discriminado por doença qual seja. E segundo lugar, é vontade dele ou não dar o diagnóstico, informar o diagnóstico, fornecer o diagnóstico, sem sombra de dúvida. Mas cabe ao médico do trabalho, cabe às instituições que cuidam da saúde ocupacional, sejam via PCMSO, seja via médico de SESMIT, convencer da importância dele permitir que seja revelado, não coletivamente, seja revelado para o médico. E lembrando sempre que o médico, independente de qualquer coisa, está preso ao sigilo com previsibilidade dentro do Código de Ética Médica. Ou seja, não há violação do sigilo para o médico. Quando o funcionário, ele pode se negar, mas quando o funcionário admite, quando o funcionário permite e revela ao médico, já existe um sigilo preso nisso, que é um sigilo profissional, que é um sigilo oriundo da relação médico-paciente previsto no Código de Ética Médica. Portanto, o que eu acho que essas soluções todas que se vai buscar, que nós inclusive estamos buscando, elas não visam em nenhum momento prejudicar o trabalhador, muito pelo contrário. Elas visam, sobretudo, prejudicar ou discriminar o trabalhador por doença. Elas visam, sobretudo, alertar, trazer a reflexão do médico do trabalho, e esse de forma
sigilosa levar a reflexão da empresa às necessidades de investimento e principalmente, da palavra-chave, de gestão de saúde ocupacional e de gestão de doenças já ocorridas e de gestão de afastados oriundos e traduzidos vindos da Previdência Social. Então, pessoal, o que a gente chega à conclusão é que a gente tem que chegar no meio termo. Sim. A gente tem que respeitar a intimidade do trabalhador, mas também não perder de vista a necessidade de você ter acesso a algumas informações para que você possa fazer a gestão de saúde e segurança dessa coletividade, tá certo? Então, queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês, pedir desculpa pela voz meio fanha, que tô meio gripado aqui, né? Em São Paulo tem feito calor, frio, um dia tá frio, outro dia tá calor, aí não tem quem sobreviva a isso, tá certo? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Pessoal, um grande abraço a vocês, espero que mais uma vez tenhamos trazido aquilo que é o nosso norte, a reflexão de todos nós da área de segurança, higiene e medicina do trabalho. Não somos donos da verdade, essa é a nossa opinião, estamos abertos a ouvir, desde que dentro de senso ético e senso científico, onde se discutem soluções e não críticas a trabalho de quem quer que seja. Espero que no próximo vídeo estejamos aqui e novamente peço a vocês que nos sugiram temas. Não esquece, o nosso canal está aí, o Neto não falou, mas eu vou falar. Por favor, Neto, Instituto Paulista de SST, não esquece de apertar o sininho para quando tiver os vídeos novos. E na próxima estaremos aqui com um novo tema, que pode ser um sugerido por vocês ou algum que a gente veja a necessidade, de acordo com o andamento dessa dinâmica médico-jurídica que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um grande abraço, um abraço a todos vocês. Até mais.